Olá, pessoal! Eu sou a professora Fernanda, segundo ano, História. E hoje a gente vai falar sobre o Dia Nacional do Livro e o Dia da Poesia. Você sabia que aqui no Brasil a poesia tem um dia só para ela? Pois é. Olha só, no dia 31 de outubro é o Dia Nacional da Poesia, certo? É um dia dedicado para celebrar a poesia nacional. E foi dedicado nesse dia 31 de outubro porque é o dia do nascimento do poeta Carlos Drummond de Andrade, que é um dos poetas mais importantes que tem na história do nosso Brasil. Mas o que é poesia? Pois é, né? Poesia é um gênero literário. E o que é gênero literário, professora? Por exemplo, uma carta, um gibi, uma fábula, uma receita, até a bula de um remédio é um gênero literário. São tipos de textos, tá? E aí a poesia é um tipo de texto, é um gênero literário. A característica dela é porque ela é composta em versinhos estruturados de forma harmoniosa. É uma manifestação de beleza e estética retratada pelo poeta em forma de palavras. Usa o sentido figurado. Poesia é tudo aquilo que comove, que sensibiliza e desperta sentimentos. Poesia está muito ligada às emoções da gente, tá? E aí a gente tem as poesias infantis. É um tipo de texto que atrai muitas crianças, pois os criados para as mesmas apresentam um caráter lúdico que ajudam na elaboração e na orientação didática da sala de aula. A poesia mexe com o imaginário da criança, levando-a a expressar desejos, sentimentos, descobrindo que se pode brincar com as palavras. Por exemplo, eu trouxe para vocês aqui duas poesias infantis, tá? Uma de Cecília Meirelles e outra de Pedro Bandeira. Olha como os textinhos são gostosos de ler, são engraçados, são lúdicos, como o próprio texto diz. Olha só, a bailarina. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Lindo, né, gente? O de Pedro Bandeira diz assim: a minha família. Eu gosto da minha mãe, do meu pai e do meu irmão. Nem sei como tanta gente cabe no meu coração. Gostaram dos poemas? Pois é. E aí eu trouxe para vocês um videozinho que o menino explica bem direitinho pra gente sobre como é que a gente faz uma poesia, como é que se cria, como é que ela é escrita. É um texto corrido? É dividido em pedacinhos? Como é o nome desses pedacinhos? Preste atenção, porque o vídeo é bem curtinho, mas ele explica bem legal como é cada parte da poesia, tá bom? Vocês já sabem o que é um poema, com certeza já leram, tão belos são. Poema é um texto organizado em versos, tem título, estrofe, rima ou não. É simples assim, é simples assim, é simples assim. Será que alguém um dia fará um pra mim? Verso é cada linha do poema, estrofe é um conjunto de linhas agrupadas, o título vem sempre acima. E um poema pode ser sobre qualquer parada. É simples assim, é simples assim. É simples assim. Será que alguém um dia fará um pra mim? E num poema, os temas mais comuns: amor, heroísmo e natureza. Mas independente do tema do poema, cada um tem a sua beleza. Não vou esperar, não vou esperar, não vou esperar. Um poema vou fazer pra alguém ir declamar. E aí, gostaram do vídeo?
Bem interessante, né? Vocês viram que o poema pode ser sobre qualquer assunto, tanto é que os poemas que eu li para vocês, um falava de bailarina, o outro falava de família, certo? Cada um tem o seu jeitinho. E aí eu trouxe para vocês esse daqui, ó, As Borboletas. Eu coloquei bem divididinho cada parte do poema, como ele falou na canção. As Borboletas é o título, ele vem sempre acima, tá, gente? E aí, o verso é cada linha do poema. Cada linhazinha do poema é um verso. E a estrofe é o conjunto desses versos. Então, vocês veem que de um pedacinho para o outro dá um espaço. Então, cada espacinho desse é uma estrofe, tá bom? No final, ele tem um autor, certo? As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Vou ler para vocês, tá bom? Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam de muita luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó, que escuridão! Esse poema ele é bem conhecido pelas crianças. Com certeza vocês já ouviram. As professoras adoram trabalhar ele em sala de aula, certo? Então, eu trouxe para vocês entenderem um pouco como é que se estrutura um poema, tá bom? E aí a gente vai falar um pouco sobre a importância da prática da leitura. Vocês sabiam que praticar a leitura é importante para a mente? É importante para o juízo mesmo da pessoa, assim, a cabeça da pessoa. Vocês sabiam? A leitura, além de ser relaxante, ela faz bem para exercitar a memória, certo? E estimula a imaginação. Certo? Então, é importante, gente, quando a gente lê, a gente raciocina melhor, a gente se comunica melhor com outras pessoas e a gente interpreta melhor as palavras que a gente lê. Uma criança que não tem hábito de leitura se torna um adulto que não tem hábito de leitura, certo? E aí você fica aí vivendo só no seu mundinho. Quando você lê, um mundo de imaginação se abre na sua mente, certo? Olha aí, ó, leitura para as crianças. Incentivar o hábito de leitura na infância contribui para que ele seja mantido nos anos seguintes. Ou seja, uma criança que tem o hábito de leitura, com certeza se torna um adulto que gosta de ler. É importante que o hábito da leitura comece desde a infância. Os pais podem, por exemplo, iniciar a prática lendo história para os seus filhos. Há muitos livros infantis com conteúdos lúdicos. Com a alfabetização, a leitura de contos e gibis é muito importante para que as crianças comecem a exercitar esse hábito. Então, papai e mamãe que também estão me ouvindo, é importante que vocês criem esse hábito na vida do filho de vocês. E é um momento de prazer, né? Sentar com o filho, ler uma história, conversar com ele sobre aquela história, sobre aquele assunto, incentivar a leitura no teu filho, colocar ele para ler um pedacinho, aquele que ainda está na alfabetização, que ainda está aprendendo a ler, tá bom? Então sempre cultiva esse hábito na tua casa com os teus filhos, porque é muito importante. E aí, a gente falou sobre o Dia Nacional, né, do Livro e da Poesia, mas existe também o Dia Nacional do Livro Infantil. É comemorado no dia 18 de outubro, tá, gente? Quanto antes o costume é adquirido de leitura pelas crianças, é mais fácil de permanecer no decorrer da vida. Se a criança começa a ler desde os primeiros anos de vivência, o hábito torna-se natural e ainda contribui para o estímulo da imaginação e da criatividade. Então, uma criança que lê é uma criança criativa, com certeza, gente. Então, aí, ó, o dia 18 de abril foi estabelecido, sabe por quê? Porque foi a data escolhida como homenagem a Monteiro Lobato, que é um escritor que dedicou-se muito à literatura infantil. Quem conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo? A Emília, Narizinho, o Visconde Sabugosa. Pois é, então, Monteiro Lobato, foi ele que escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre outros e outros livros que a gente conhece, tá bom? Ó, gente, lá na minha escola, eu trouxe para vocês, para dar um exemplo, tá?
que nessa época de pandemia, ninguém pôde ir para a escola, ninguém pôde frequentar a biblioteca, quem gostava de ler, de repente ficou até em casa, ó, sem ter como adquirir livrinhos, né? Lá na escola, a gente criou uma biblioteca virtual. Como é isso, professora? É bem legal. Você tem como encontrar os livros que você quer ler pelo celular mesmo. A gente te envia um link, tá? E aí, você abre a biblioteca pelo celular e você vai folheando e você escolhe o livro que você quer ler. Quando você clica no livro, o livro se abre e você consegue ler, certo? Ó, lê Dá Asas à Imaginação, lê todos esses que aqui estão, Atravancando o Meu Caminho, Eles Passarão, Eu Passarinho, Mário Quintana. Ler é se apaixonar pela história, é ganhar superpoderes, é aprender a superar obstáculos, é viver 1001 aventuras. Ler é a melhor distração. Então, gente, procurem bibliotecas virtuais, já que vocês não estão podendo ir para a escola, nem estão podendo frequentar bibliotecas. Existem muitas, como a lá da minha escola, existem muitas. Quando você coloca no Google, você sabe fazer pesquisa no Google? Eu sei que você sabe, porque você pesquisa jogos, você pesquisa aplicativos para baixar. Então, pesquise uma biblioteca virtual, que aí você vai conseguir ler o livrinho que você quiser, tá? Então, lógico que eu não podia encerrar a aula sem trazer para vocês uma leitura de hoje. Esse livro está na biblioteca lá da escola, tá bom? Eu tirei de lá, ó, o livro que lia livros. Vamos ver? Jana, Kika e Lelo moravam na mesma rua. Estavam de férias e todos os dias se encontravam para brincar. Depois de uma semana, porém, todas as brincadeiras que sabiam tinham perdido a graça. Sentados na calçada, com ar desanimado, conversavam. Por favor, alguém invente uma brincadeira nova, porque pique, bola, peteca, futebol, queimada, jogo de trilha, dominó, não dá mais. Não posso nem ver, desabafou Kika. Acho que já brincamos de todos os jogos que existem, exagerou Lelo. A mãe de Jana ia passando e, vendo o desânimo do trio, sugeriu: por que não pegam uns livros para ler? Livros? Protestou a menina. Ah, não. Estamos de férias. Ler para mim não é diversão. Eu também acho, concordou Kika. E mudou de assunto. Quem vai comigo até a casa mal assombrada? Pode ser que lá a gente tenha alguma ideia. Na rua de cima havia um sobrado sem portão, velho e abandonado, onde eles gostavam de brincar. Olha só. Então eles decidiram ir lá, ó, no sobrado, para ver se eles encontravam alguma brincadeira diferente para fazer. As crianças diziam que era mal assombrado, mas ninguém nunca tinha visto fantasma por lá. Os três foram até a tal casa e circularam pelos cômodos, onde um dia alguém tinha vivido. Agora só restavam paredes desgastadas e o chão de ladrilhos quebrados. De repente, ouviram algo, como de uma voz perguntasse: onde você está? Apareça! Vocês ouviram o que eu ouvi? Ou será que eu imaginei? Eu também ouvi. É aquela porta, estranhou Lelo, apontando para uma porta no andar de cima. Mesmo sentindo um pouco de medo, resolveram investigar, sem fazer ruído. Subiram a escada e abriram a porta. Que surpresa! O cômodo estava muito diferente dos outros. Estava arrumado e com mobília. Em uma das paredes, chamava a atenção uma estante cheia de livros. E sentado em uma poltrona xadrez, um grande livro encapado de verde lia outro livro. Olá, vocês, disse ele. Será que podem me ajudar? Meu amigo Tartaronte perdeu-se em uma história e eu não consigo encontrá-lo. Já li 200 livros e ele não está em nenhum. O livro parecia muito chateado, embora não estivessem com muita vontade de ler. As crianças não podiam deixar de atender ao pedido como aquele. Além disso, a curiosidade era enorme. Já se viu um livro que lia? E o tal de Tartaronte? Que deveria ser? Um bicho meio tartaruga, meio rinoceronte? As crianças ficaram curiosas e começaram a ler livros. Você não tem pista de onde ele possa estar? Perguntou Lelo. Ele falou que ia passear em uma cidade chamada Lendária, respondeu o livro.
mas eu não consegui achar nos livros nenhuma cidade com esse nome. Jana pensou e disse, espera aí, pode ser que o nome da cidade não seja lendária, e sim que ela seja uma cidade lendária. Quer dizer, um lugar que ninguém sabe se existiu realmente, uma lenda. Eu vi isso num filme. Tem uma cidade que se chamava Atlântida. Como não pensei nisso, alegrou-se o livro. Então vamos procurar histórias que falem de cidades assim. Eu sei o nome de outras. Eldorado, Xambalá, Paititi. Acho que agora ficou mais fácil achar meu amigo. Num instante, as crianças já estavam junto da estante lendo os títulos dos livros. A busca foi um sucesso. Jana logo viu um chamado Os Últimos Dias de Atlântica. Lela achou o Tesouro de Eldorado. Kika mostrou aos amigos O Enigma de Xambalá. E o livro encontrou Paititi, a cidade perdida. E aí eles começaram a ler. Em pouco tempo, a leitura foi ficando tão interessante que Jana, Lelo e Kika se sentiram transportados para dentro dos livros. Jana descobriu que a Atlântida era uma lenda da Grécia Antiga. Diziam ser uma ilha que ficava no mar Mediterrâneo e era habitada por um povo evoluído. O próprio deus dos mares, Poseidon, governava o povo de Atlanta. Uma vez por ano havia uma grande festa e todos se reuniam no centro da ilha, onde se erguia o palácio de Poseidon. As altas muralhas de água do palácio formavam ondas que rebrilhavam com o sol. O livro contava que um dia um grande meteoro atingiu a ilha e ela afundou no mar. Dizem que os atlantes continuam a viver lá no fundo do oceano. Jana chegou à Atlântida bem na hora do meteoro. Por sorte, ela estava muito bem. Conseguiu alcançar um tronco de uma árvore e flutuou agarrada a ele até chegar firme. Ufa, que aventura! Mas o Tartoronte não estava lá em Atlântida. Aí, o livro de Lelo, que contava que Eldorado era uma cidade escondida pela selva no meio da floresta amazônica. A antiga civilização inca guardava seus tesouros em Eldorado, certo? O rei dos incas, Atahualpa, tinha uma piscina cheia de ouro em pó, onde se banhava todos os dias. Quando Lelo chegou lá, os incas tentavam impedir invasores espanhóis de encontrar a cidade de ouro. E agora, os espanhóis tinham espadas afiadas e Lelo não tinha nenhuma arma para se defender. O jeito foi escapar e se esconder na floresta. Quanta coisa ele viu, viu, gente? Árvores gigantescas que tapavam o sol, cobras de todos os tamanhos e até um tamanduá almoçando formigas. Mas o Tartoronte nem sombra lá. Já Kika, que também passou por momentos incríveis em Xambalá, o livro contava que esta cidade era uma capital de Agartha, um grande império existente no fundo da terra. Você invadiu nosso reino secreto. Isso é muito grave, mas vou lhe dar uma chance. Se acertar a resposta a uma pergunta, poderá ir embora. Preste atenção. 3 gatos comem 3 ratos em 3 minutos. 100 gatos comem 100 ratos em quantos minutos? Kika era esperta e respondeu rapidamente. 3 minutos era a resposta certa. Os guardiões colocaram a venda nos olhos da menina e levaram até a saída. E o Tartoronte por lá não andava. Onde será que o Tartoronte se meteu, hein, gente? O livro contou que tinha lido sobre Paititi. Em 1515, um navio espanhol afundou perto da ilha de Santa Catarina, no sul do Brasil. 12 anos depois, sobreviventes desse naufrágio foram encontrados. Eles falavam de um lugar chamado Serra da Prata e mostravam vários objetos feitos desse metal. Adorei essa história, disse Lelo. As meninas concordaram que era uma história incrível. Em tão pouco tempo, tinham passado por tantas aventuras. O livro agora sorria sem parar. De repente, Jana se deu conta, pôs as mãos na cintura e perguntou: não existe Tartoronte nenhum, não é, senhor livro? O livro, envergonhado, confessou: você tem razão, foi invenção minha, mas vocês estão arrependidos de ter me ajudado a procurá-lo? Todos tiveram que reconhecer que tinham se divertido muito.
Tudo bem, livro, disse Lelo. Igual todas essas histórias, o Tartoronte existe sim, na sua imaginação. Desde aquele dia, adivinhe qual vai ser a brincadeira preferida de Jana, Lelo e Kika? Acertou! Viajar na biblioteca de seu novo amigo, o livro. E aí, pessoal, gostaram da história? Pois é, as crianças descobriram que a leitura, que ler livros, isso pode ser muito divertido. Brincar na rua é divertido, brincar de pega-pega, brincar de pique-esconde é muito divertido. Mas ler uma boa leitura e um bom livro também pode ser uma diversão muito grande. Você vive aventuras, você viaja na sua imaginação e é muito legal. Então, incluam a leitura nas suas brincadeiras, tá certo? Brincar também é ler, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido sobre poesia, certo? Aprendido a importância da leitura. Ó, ler faz bem, ó, pro juízo, pra cuca, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!